Glória a Deus. Vou estar adorando o nome do nosso Deus, amém? Culto missionário é uma bênção. Antes que eu cante, eu vou contar uma experiência que a gente viveu no campo missionário. A gente saiu de Angola por um chamado de Deus. Meu esposo estava trabalhando, a gente estava começando a se dando bem. Quando ele me falou, amor, a gente vai para o Brasil estudar missiologia. Eu disse, amor, me desculpe, mas eu não vou. Está dando tudo certo aqui, a gente está conseguindo nossas coisas. Você está com o emprego dos sonhos. Eu disse, amor, eu não vou. Ele disse, amor, eu sinto esse chamado de Deus faz tempo. Eu preciso me formar, eu sinto o chamado de Deus. E a gente foi orando, irmãos, e Deus fez tantos milagres que me convenceu a vir. E eu cheguei aqui no Brasil, me lembro como se hoje, depois do Senhor realizar tantos milagres lá em Angola, a gente chegou, a gente não tinha nem R$1. A gente chegou no aeroporto e ficou se olhando assim, eu falei, amor, agora, meu Deus, o que eu fiz? Aí começou a vir o arrependimento. Mas de repente apareceu um amigo que tinha chegado no Brasil há 5 dias. Ele chegou e falou assim, ô Paulson, o senhor me mandou aqui, eu não sei porquê. Aí nós olhamos para ele e falamos assim, ó, a gente chegou, não tem nada, nem R$1, não sabe nada, não conhece ninguém, não sabe para onde vai. Falou, tranquilo, eu pago tudo e vou levar onde vocês querem ir. Ele pagou tudo que tinha que pagar. E a gente pegou um ônibus, foi para Santa Catarina, chegou lá. A gente não conhecia nada, não tinha dinheiro para pegar táxi, não sabia o que perguntar. Apareceu um cara do nada e perguntou, vocês não são daqui, né? A gente falou, não. Aonde vocês vão? A gente vai para a Assembleia de Deus. Ah, eu conheço. Vamos lá que eu levo vocês. Aí a gente falou, a gente não tem dinheiro para pagar o táxi. Ele falou, vamos, eu chamo um táxi, coloca todas as malas e eu pago para vocês. A gente não conhecia o cara. E a gente subiu no táxi, o táxi levou a gente até na porta da igreja, a gente desceu. E de repente o ônibus da escola já veio pegar a gente, levou a gente para a escola. E assim, foi assim que Deus nos trouxe aqui. Porque a gente sentiu o chamado de Deus. E a gente foi fazer missão numa cidade pequena. Depois que a gente terminou o curso, a gente foi numa cidade pequena fazer missão. A gente começou a trabalhar. De repente, um dia desses, depois de muito trabalho, a assistência social da cidade foi procurar a gente. Chegou lá e bateram a porta. Eles entraram e se apresentaram. Ó, nós estamos com um caso muito difícil. E nós temos ouvido o vosso trabalho aqui na cidade, a prefeitura sabe do vosso trabalho, tem sido um trabalho maravilhoso. E nós queríamos que você fossem lá. É uma mulher que acumula muito lixo, e pior, nosso problema é que ela está tapando a estrada e nenhum carro passa, nenhum carro vai, nenhum carro vem. E a gente precisa que vocês vão lá. Que maravilha, né, irmãos? Quando o governo sabe que nem tudo pode fazer, que nem o dinheiro pode fazer, que nem as influências podem fazer. Quando eles sabem que não tem mais solução, eles procuram a igreja. E aí a gente se olhou, estava muito cansado. Nós falamos, não, a gente vai lá sim, falou. Eles pegaram e foram. A gente se olhou, eu falei, amor, eu não vou conseguir, eu estou cansada demais. Ele me olhou e falou assim, amor, se a gente não ir, quem irá? Disse assim, eu deixei meu trabalho, meu emprego para vir aqui, por um chamado de Deus. Por que eu não vou me desgastar na obra de Deus? Eu disse, amor, vamos lá. A gente chegou, bateu a porta, entrou na casa da mulher. A mulher deixou a gente entrar, ela disse assim, eu não deixo ninguém entrar na minha casa não, mas você pode entrar. A gente chegou e entrou e começamos a conversar com a mulher. Depois de tanta conversa, eu perguntei para ela, a senhora é tão linda, por que a senhora não quer tomar um banho? Não quer que a gente venha arrumar a sua casa, tirar esse todo lixo, jogar fora, limpar tudo? Ele olhou para mim e falou assim, não, eu não quero. Eu quero assim como está, sujo está bom, eu amo lixo, está bom assim. E meu esposo conversou com ela, de repente ela falou, eu aceito. Vocês venham limpar amanhã? Beleza. Nós indo embora, ela chamou, ei, vem aqui. Vocês fazem parte de alguma igreja? Porque a gente não tinha falado de igreja nenhuma. Aí ela falou assim, me leva na sua igreja também?
Querido, talvez por qualquer outra pessoa, ela não iria se converter. Precisou uma pessoa sair de tão longe, ouvir a voz de Deus, para salvar uma vida. Uma vida para Deus é muito. Uma vida para Deus é tudo. E a gente ficou tão feliz, saiu de lá, dia seguinte a gente foi, sem exagero, irmão, a prefeitura mandou 5 autocarros, essas carretas grandonas, e encheu de lixo, era um monte de lixo, encheu. Quando a gente limpou, daqui a pouco a prefeita mandou chamar a gente foi lá. Eu tenho ouvido falar do vosso trabalho e tal e tal. Eu não sei como recompensar vocês, mas olha, eu vou dar a chave da prefeitura para vocês e a senha do alarme. Qualquer hora que vocês quiserem, venham aqui, entrem na prefeitura, fazem o que vocês quiserem. Porque a cidade, todo mundo conhece vocês. E a gente não conhecia quase ninguém, mas todo mundo já ouvia falar. Irmãos, diga assim: eu irei. Eu irei. Deus está nos chamando porque existem vidas se perdendo, vidas morrendo. E quem irá, esse ouve a voz de Deus. Quem irá, esse cumpre os mandamentos de Deus. Mas aquele que não ouve e não vai, esse terá contas com Cristo. Cristo cobrará a você aquela vida que você negou ir. Cristo cobrará a você aquelas famílias que você negou renunciar. Cristo cobrará a você. Amém? Vamos adorar a Senhora agora, aleluia. 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 Eu vou à igreja, quero reviver, mas outros dias eu não consigo a Bíblia ler. Onde está o poder que vem da cruz? Estou cansada de tentar vencer, buscando sempre motivos para viver. Onde está o poder que vem da cruz? Não me contento em andar e viver sem razão, só envolvida em mentira e viver em ilusão. Perdido andava buscando encontrar a solução. Agora achei o poder da tua cruz. Sim, eu creio em ti. És verdade, poder, tua palavra me diz. Sim, eu creio em ti. Deixa o mundo pra trás, eu achei o poder da cruz. Eu não quero, oh Deus, do meu jeito decidir. Eu não quero, oh Deus, tua palavra desprezar. Se eu quero, oh Deus, na tua cruz hoje me entregar. Sim, eu creio em ti. És verdade, poder, tua palavra me diz. Sim, eu
paz do Senhor Jesus a todos, amém? Abra sua Bíblia em Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo de número 8, verso de número 59. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar na presença dEle, junto com vocês, agradecendo também a pastora Rose, que me deu tamanha responsabilidade hoje. Obrigado, pastora, que eu posso honrar sua fé. João 8:59. Nós continuaremos a leitura no capítulo de número 9, amém? Passando 59. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos na tua casa e em teu nome, Senhor, poder te adorar. Deus, temos visto nessa noite a necessidade, Senhor, de tantas pessoas que não conseguem ainda o benefício de viver em tua presença. Há uma necessidade, Deus, muito grande, Senhor, do teu reino alcançar, Senhor, lugares, vilarejos, mas isso, Deus, só vai acontecer se a igreja que está aqui reunida for tratada pelo Senhor. Enquanto isso não acontecer, Senhor, pessoas perecerão sem o conhecimento da tua causa, sem conhecer o nome de Jesus. Então, o que há de mais importante, Senhor, nessa noite é que haja tratamento sobre as nossas vidas. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu quero ser transformado, renovado, preenchido, cheio. E também não desejo, Deus, que nenhum dos meus irmãos, pois eu acredito, Senhor, que missões não se faz por um título, mas missões, ó Deus, se faz por ter o Senhor na nossa vida. Então todos aqui são missionários. Todos aqui, Deus, hão de ser usados pelo Senhor de uma maneira especial. Por isso, Deus amado, que todos dentro desse ambiente sejam alcançados pelo Senhor. Que a tua glória seja grande sobre as nossas vidas. E que saiamos daqui prontos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É negável o fato de que a dificuldade ou a provação, ela está associada à ausência de Deus ou um castigo de Deus sobre a vida de alguém. Quando nós olhamos para o povo que Deus separou, essa verdade ainda é muito mais intensa, porque dentro da lei que Deus entregou a Moisés, havia algumas restrições até mesmo de se entrar na casa de Deus para poder adorar o seu nome. Dentro disso, falando sobre questão de deficiência física, todas as pessoas que assim não eram normais, não alcançaram a perfeição, não poderiam nem cultuar a Deus, não poderiam entrar dentro da casa de Deus, não poderiam participar no sacerdócio. E dentro do nosso entendimento, ou do entendimento desse povo, nós vamos ver que Deus castigou, Deus puniu, e a extrema dificuldade na vida dessas pessoas mostra que Deus não tinha um plano, que Deus não tinha um propósito e que Deus não estava presente. Mas eu vejo dentro da palavra, principalmente a partir do ministério de Cristo,
que o nosso Senhor, Ele se aproveita das nossas dificuldades para revelar a sua glória e mostrar a sua grandeza. Então, toda vez que um processo de dificuldade, de vale, de luta, de adversidade, de escassez, de deficiência, qual será o tema abordado hoje por mim nessa mensagem, a gente vai ver que Deus ainda tem um plano sobre essas coisas. Deus ainda pode agir sobre toda dificuldade. Deus ainda pode operar sobre qualquer situação. Deus ainda pode derrubar qualquer cativeiro. Deus ainda é poderoso para levantar qualquer pessoa. A questão é nós não enxergarmos o problema como o fato de que Deus não está nem aí para ele. João capítulo 8 mostra a história de Jesus perdoando uma mulher e levantando-se para fazer um discurso sobre a sua missão e a responsabilidade que foi confiada a ele de trazer o conhecimento de Deus ao próprio povo de Deus. O povo era de Deus, mas o povo desconhecia o Senhor, não vivia mais na presença do Senhor, não andava mais pela sua palavra, praticavam todos os rituais, mas na sua essência adoravam apenas com os lábios, o coração estava distante. Jesus aparece para mostrar o que é que Deus quer para esse povo, mas também ele vai se revelar como alguém maior do que todos os que estavam ali, como aquele que foi prometido por Deus desde o jardim do Éden, prometido por Deus a Abraão, pronunciado através da vida de Moisés, cantado pelo salmista Davi. Jesus vai mostrar que ele é o Filho de Deus. E toda pessoa que revela o plano que Deus tem na vida dela, certamente ela vai passar por um período de crise, de perseguições, de dificuldades, de levantes. E quem está ouvindo essa história ou essa pregação de Jesus Cristo, não está feliz por Cristo falar, eu sou a luz do mundo. Pelo contrário, parecia que a luz era eles e aquele que agora vai brilhar não era digno de ter tal posição. Mas dentro disso Jesus vai insistir e vai mostrar que ele, não tendo nem 50 anos de vida, foi conhecedor da vida de Abraão. Jesus revela quem ele é, e essa revelação não vai ser bem-vinda. As pessoas vão pegar pedras para poder apedrejar Jesus, porque o que ele estava falando era blasfêmia. Só que Jesus não pode perder a sua vida agora. Ele precisa realizar mais algumas coisas, precisa cumprir mais algumas ordenanças. E dentro disso Jesus vai se esquivar, vai sair, vai fugir da presença desses adversários. A Bíblia vai mostrar que agora Jesus vai começar a caminhar no meio deles e no meio do povo. E ao passar por essas pessoas, Jesus vê um homem. Esse homem é um cego, é alguém que está caído, que foi mendigo a vida inteira. Dentro desse texto nós podemos observar que não é uma criança que Jesus enxerga, não é um adolescente, não é um jovem, é um homem que está sofrendo por muitos anos, não só pelo fato da sua deficiência, mas também pelo fato da casa dele, aos olhos de todos, não ser um lugar abençoado. Deus amaldiçoou aquela família, Deus não trouxe a bênção para aquele povo, Deus castigou o pecado do pai, Deus julgou o pecado da mãe, Deus fez alguma coisa para que esse homem nascesse assim. E se não bastasse a enfermidade que já afastava ele da sociedade, que não permitia ele trabalhar, que não permitia ele ter comunhão, que não permitia ele entrar dentro da casa de Deus para adorar o nome do Senhor, ainda há no meio do povo de Deus muita acusação e apontamento. Porque quando tem um problema, a primeira coisa que aparece é o porquê desse problema está acontecendo. Então, ele não viveu 10 anos com isso, não foram 20. Mas é um homem maduro que convive com a enfermidade e com a acusação de todos aqueles que estão à sua volta. O lugar que ele se encontra é público e movimentado, porque ninguém vai pedir esmola no deserto. Então muitas pessoas já passaram por ele, talvez colocaram um pedaço de pão, talvez jogaram uma moeda na caneca, talvez fizeram alguma coisa do tipo, mas em todo tempo o pensamento é o mesmo, ou alguém é culpado, ou ele é culpado por isso. Ou alguém errou para ele poder estar assim. Alguém fez alguma coisa que Deus não se agradou para que ele pudesse viver dessa maneira. Mas o texto vai dizer que Jesus, em perseguição, vai passar e vai avistar. Vai passar e vai enxergar.
E eu compreendo que não existe perseguição que seja capaz de impedir o Senhor de enxergar a minha vida. Não existe adversidade que impeça o Senhor Jesus de enxergar a mim. E dentro disso eu vejo que muitos se passaram por esse homem. Muitos esmolaram, muitos tiveram piedade, muitos acusaram, muitos tiveram pena. Mas Jesus olha, observa e se aproxima. A perseguição não impede o Senhor de parar. Jesus estava fugindo, mas Jesus vai parar. Esse homem não era bem-vindo aonde ele ia, mas Jesus vai parar. Esse homem não era querido aonde estava, mas Jesus vai se aproximar. E aquilo que as pessoas falavam, eu não posso estar perto dele por causa do problema que ele tem, não é impedimento para que o Senhor se aproxime da vida dele. Eu preciso falar isso novamente. Existem coisas, dificuldades, problemas, adversidades na vida de pessoas que eu, como ser humano pecador, vou olhar para ela e vou dizer, eu não posso chegar perto. Mas aquilo que para mim nesse texto era abominável para todo esse povo, e o povo pensava que também era abominável a Deus, não impede aquele de falar, eu sou a luz do mundo, de chegar perto dele. Então presta atenção, não existe nenhuma dificuldade na sua vida que vai impedir o Senhor de se aproximar de você. Não existe nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhuma miséria, nenhuma tristeza, nenhum vale, nenhum cativeiro. E eu quero ser profundo nisso. Nem o teu pecado é capaz de impedir o Senhor de se aproximar de você. Muita gente passou, mas quem está passando agora é diferente. Muita gente falou, mas quem vai falar agora é diferente. Muita gente apontou, mas aquele que vai agora apontar, vai apontar para uma direção diferente. Oh, aleluia! Jesus é diferente. Aquilo que era impedimento para muitos, para o Senhor é um prato cheio. Aquilo que era dificuldade para outros, para Jesus, eu imagino Jesus diante disso, é a minha hora, eu vou revelar a glória do Pai, eu vou mostrar porque eu estou aqui, e eu preciso mudar meu ponto de vista, porque existem situações que eu me afasto, mas aos olhos de Deus eu devia me aproximar. Oh, glória a Deus! Uma aproximação pode mudar a história de uma pessoa que está perdida. A missionária Mônica falou que eu tive que vir de tão longe para poder ajudar uma pessoa que estava precisando ouvir a palavra de Deus. Talvez se naquela cidade não tivesse tantas pessoas que se afastassem daquela mulher, alguém de mais perto poderia ser usado por Deus. Não desperdice uma chance de ser usado pelo Senhor. Essa chance pode não estar muito distante, ela pode estar aqui perto da gente, ao sair pela porta da igreja. Não desperdice essa oportunidade. Porque enquanto o sacerdote saía de perto, o Senhor se aproximou. Enquanto pessoas se afastavam, o Senhor se aproximou. Enquanto pessoas não dirigiam a palavra, o Senhor dirigiu a palavra dele a essa pessoa. Mas alguma coisa nesse texto não é agradável a mim. Jesus inicia o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo e batizado no Jordão e sai a fazer missões. Vai pregar a palavra, vai curar enfermos, vai libertar possessos. Jesus vai fazer a obra. Um homem cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado, ele vai fazer a obra. E Jesus vai fazer isso. Mas dentro disso nós vamos ver que muitas são as cidades, os lugares e pessoas que Jesus encontra. Mas Jesus vai chamando pessoas para estar com Ele. Se você quiser vir comigo, larga o que você tem e venha. E nós vamos ver que o início da caminhada com Cristo é um início que a gente começa a caminhar com o Senhor. Mas a gente não está preparado
para ver e para fazer tudo aquilo que o Senhor vai ver e vai fazer. A Bíblia mostra que Jesus está andando com alguns dos seus discípulos. E na ótica deles, o Senhor não devia chegar perto. Na ótica deles, o Senhor não devia se aproximar. Por quê? Porque alguém que está sendo condenado, julgado, alguém que está sendo castigado por Deus por causa de pecado. E aí eles se aproximam junto com o Senhor. Eles estão na presença do Senhor. Eles estão caminhando com o Senhor. Eles estão vendo o Senhor fazer. Muitas coisas já aconteceram, talvez deve ter passado 1 ano e meio, 2 anos, mas nós estamos vendo que mesmo andando com Cristo, ainda não começaram a ver como Cristo vê as coisas. Estão na presença do Senhor, mas não conseguem discernir como Cristo discerne. Jesus prega, eles dão glória a Deus e aleluia, louvado seja o Filho de Deus, mas diante de uma situação dessa, a ótica é diferente. Porque enquanto Jesus chega para restaurar, eles abrem a boca para falar: Senhor, quem é o pecador dessa história? Na presença de Cristo ainda são acusadores. Na presença de Cristo ainda estão despreparados. Na presença de Cristo não agem como Cristo, não fazem como Cristo, não estendem a mão como Cristo, não levantam uma pessoa como Cristo queria levantar. Mas presta atenção, estão na presença. E a deficiência desse homem, na vida deles, tem um culpado. Quem foi, Senhor? Foi o pai ou foi a mãe? Para que nascesse desse jeito? Alguém é responsável por essa dificuldade. Existe alguém que é o culpado por causa disso daí. Logo, quem fala isso se esqueceu como foi que foi chamado por Cristo. Porque o barco vazio numa noite inteira de pesca também pode simbolizar pecado. O lavar as redes e desistir também pode simbolizar o pecado. O voltar para trás, eu não entro mais nesse mar, também pode simbolizar pecado, porque também é situação adversa. Também é vida com dificuldade. Também é escassez. E se escassez prova a ausência de Deus, existem pessoas que não tinham Deus na vida, que agora se levantam para falar do pecado dos outros. Se esquece do passado que teve, mas agora, porque está com Cristo, abre a boca para falar da dificuldade dos outros. Pessoas, porque estão andando na presença do Senhor, se sentem no direito de falar: é pecado, é a mãe que peca, é o pai que peca, mas e você? Quem era você? O que você fazia? Aonde você estava? De que maneira foi que o Senhor chamou você? Qual é o direito que você tem de falar de alguém que está mal? Qual é a diferença de você hoje para essa pessoa que está vivendo um momento difícil na sua vida? O que há de tão especial de você? Aceitou Jesus, se esqueceu de onde foi que Ele te tirou? A tua vida atual, irmão, não te dá direito de falar da vida de ninguém. A tua condição atual não te dá o direito de falar da vida dos outros. Estar na presença do Senhor não te dá o direito de apontar para aquele que está caído, que está jogado, que está cativo, que está doente, que está nas drogas. Pelo contrário, se o Senhor chegou, mas não falou ainda, fique você quietinho, deixe o Senhor falar primeiro, porque se você abrir a boca para falar o que não sabe, o Senhor vai falar: cala a tua boca, porque primeiro quem fala sou eu. Deixa Jesus falar primeiro. Deixa Jesus falar primeiro. Deixa Jesus mostrar o propósito dele. Deixa Jesus revelar o seu plano. Depois você fala, depois você coopera, depois você ajuda, depois você intercede, depois você pega. Deixa Deus mostrar primeiro qual é o plano dele. Por quê?
Porque a Bíblia mostra que eles não sabem nem do que estão falando. A pergunta é: quem pecou? Ele ou os pais, para ele estar nessa condição? Mas ele nasceu assim. E não dá para pecar antes de nascer. E aí eu vejo, está na presença do Senhor, não conhece a vida do irmão, mas se sente no direito de se levantar para falar daquilo que não conhece. Está andando com o Senhor, podia ser tão útil, mas abre a boca para falar daquilo que não tem conhecimento. E aí nós estamos falando sobre responsabilidade, e eu queria falar para obreiros responsáveis aqui, hoje nessa noite: se não tem conhecimento da causa, fique quieto. Se não sabe qual é o problema, fique quieto. Se não conhece a história, fique quieto. Não abra a tua boca para falar o que você não sabe. Não abra a tua boca para ser repreendido pelo Senhor. Mas seja responsável e prepare o teu ministério para quando Cristo chegar, você saber que Deus tem um propósito, que Deus tem uma obra, que grande é o projeto de Deus para aquele lugar. Dentro disso, nós vamos ver que Jesus vai virar e vai falar para eles. Não é dessa maneira que você está pensando. É um pouco diferente. Mas esse homem não é culpado pelo crime que lançam sobre a vida dele ou pela situação que ele vive. E nós vamos ver e ouvir que Jesus é nosso advogado. Esse homem não pode se defender de nenhuma acusação que está sobre a vida dele, porque a cultura impregnada está dizendo: se está assim, é porque Deus puniu, Deus castigou e Deus não está. Ele não tem argumento para se defender. Mas presta atenção, o advogado chegou na história. E ele não vai mais precisar abrir a boca, ele não vai mais precisar derramar suas lágrimas por mais uma acusação que chega sobre a vida dele. Por quê? Porque o advogado vai abrir a boca para falar qual é a situação que está acontecendo. E presta atenção, eu te dou um conselho hoje nessa noite. Quem se levanta para falar de você e não conhece a tua história, fique em paz, você tem advogado. Não entre em contenda, você tem advogado. Não vai para o combate, você tem advogado. Porque todo mundo que olha, está olhando e está falando: está nessa situação por causa disso, está passando por isso por causa daquilo. Mas presta atenção, a tua palavra não resolve o problema, mas o dono da palavra, o verbo vivo, vai abrir a boca para defender a tua causa. Jesus vai abrir a boca para defender, para proteger e, primeiro, para calar acusadores sem conhecimento. E receba se você quiser: Jesus está calando a boca de acusadores nessa noite. Fique em paz. Fica tranquilo. Abarassuri candarabácia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui hoje nessa noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Fique tranquilo. Existe um Deus que conhece a tua história. Fique em paz. Existe um Deus que te conhece antes do ventre da tua mãe. Fique tranquilo. Não vai entrar em vã contenda. Não vai passar por vã discussão. Pelo amor de Deus, o Senhor chegou para defender você. Dentro disso, Jesus vai falar: opa, ele não pecou. A sua família não pecou. Não tem pecador para ele estar passando por isso. Cai por terra uma situação muito complicada. Aquele que tinha poder para perdoar os pecados, ou então para julgar aquele homem pelos pecados que ele pudesse ter praticado, agora se levanta para falar: ele está até passando por isso, mas não está passando porque é pecado.
E aí, irmão, a situação adversa não se manifesta só por causa de um erro meu, ou por causa de um erro seu. Jesus vai colocar isso por terra. E se tem alguém olhando torto para você, porque você está num momento difícil e está se levantando contra a tua vida, fique em paz, irmão. Deus conhece a vida que você tem. Só que Deus precisa de oportunidades para poder mostrar quem Ele é através da tua vida. Está difícil a situação? Se prepare, está chegando para você um agir de Deus. Está complicado o teu dia a dia? Fique em paz, está chegando para você o mover de Deus. Tem muita gente falando que você está errado, fique tranquilo, está chegando para você o mover de Deus. Está enfrentando, irmão, uma prova que você não tem conhecimento da causa, fique tranquilo, Deus desceu aqui para dizer que a causa é dEle, que o problema é dEle, que o propósito é dEle, que a tua vida está nas mãos dEle, que esse problema quem permitiu é Ele. Ei, eu vim aqui dizer para alguém dentro dessa igreja nessa noite, que Deus está no controle da sua vida. Você pode levantar tua mão e em vez de chorar, abrir a tua boca para dar glória. Em vez de murmurar, abrir a tua boca para dar aleluia. Quem tem glória para mandar para Deus hoje nessa noite? Aumenta o volume da tua adoração, aumente o volume do teu louvor, aumente o brado de vitória nessa noite. Neroxia camandora séria calabaraia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Não tem pecador, tem vontade de Deus. Não tem quem errou, tem vontade de Deus. Presta atenção, irmão. Uma família que foi considerada amaldiçoada por muitos anos, agora aparece aquele que abençoa e que amaldiçoa, que mata e que vive, que levanta e que derruba, que fecha e que abre para dizer não é maldita. Aquele que tem todo o poder está dizendo: ei, vocês estão equivocados no seu pensamento. Tem gente enganada a teu respeito, querido. Eu vou repetir em nome de Jesus isso aqui. Tem gente enganado a teu respeito. Tem gente equivocado com a tua condição. Oh, aleluia. E o que me preocupa é, estão na presença do Senhor, mas não vê como o Senhor vê. Não age como o Senhor age. Estão ouvindo, mas não estão conseguindo pôr em prática. Anos de afronta vão cair por terra. Eu não estou pregando para alguém que está vivendo um problema de ontem para hoje. Não, eu estou pregando para alguém que está vivendo um problema de 30 anos para cá. Por quê, pastor? Porque é homem, é maduro, o problema é velho. E os discípulos não são os únicos acusadores, tem mais gente acusando aqui nessa história. O vizinho estava acusando, o parente estava acusando. Porque tinha que nascer perfeito, tinha que ser perfeito. Se não fosse perfeito, estava errado. Mas o Senhor está dizendo: ei, não é assim não. A casa não é maldita. Você está equivocado no seu pensamento. Enquanto você está dizendo que tem uma maldição, Deus está mandando dizer que tem uma escolha. Eu preciso que você diga isso para alguém que está perto de você. A casa não é maldita. A casa é escolhida. Se o seu irmão não entendeu, repita, por favor. O homem diz que tem algum pecado, mas o Senhor está dizendo: não, tem um propósito de Deus nesse negócio aí. O homem diz que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo: não, tem um propósito de Deus nessa história aí.
O homem está dizendo que nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Mas o Senhor chegou para dizer, até nasceu assim, viveu assim. Mas a partir de agora não vai permanecer, porque eu entrei na história. E eu venho como um homem cheio de Deus para dizer para você que Jesus andando resolveu parar, aproximar, falar contigo e defender a tua vida, porque ela é o propósito de Deus. Oh glória, oh aleluia, oh maravilha. Jesus vai escolher um método tão terrível. Vai cuspir no chão, vai fazer um lodo e vai resolver passar na cara do homem. Por tantos anos de deficiência, de humilhação, de vergonha, de acusação, eu, se fosse ele, ia falar, não passa na minha cara não. Porque isso aí é cuspe. Mas ele é cego. Como que ele ia falar para não passar na cara? É que às vezes quando um sentido da gente não se manifesta, os outros são apurados. Ele pode não ver, mas ele sabe que quem está diante dele está cuspindo no chão. Ele sabe que quem cuspiu no chão agora está abaixando e está pegando. E que tudo aquilo que ele precisa está na mão de quem está ali. Mas presta atenção, é cuspir. Mas a maneira que o Senhor resolveu trabalhar foi essa. Se ele vai colocar em pauta o tempo de vergonha que ele tem, de luta que ele passa, de adversidade que ele vive, ele vai virar para o Senhor e vai falar, não passa isso na minha cara não. Mas é Jesus não fazer e ele continuar da maneira que está. E alguém que está diante do milagre, ele tem que desejar isso. Não importa qual seja a maneira que o Senhor escolha para fazer. Deixe Jesus fazer. Não importa qual seja a maneira que o Senhor resolva ser usado, deixe Ele ser usado. Porque se você não deixar, você continua do jeito que está. Se você não receber, você continua do jeito que está. E presta atenção, como é que você está? Você está doente, você está cego, você está envergonhado, você está humilhado, você está caído, mas o milagre chegou, então aceite. Vai ser dolorido, mas aceite. Vai ser constrangedor, mas aceite. Eu imagino alguém receber um chamado lá do outro lado, trabalhando, vivendo, vai lá para o Brasil. Para onde? Brasil. Para onde? Brasil. Vai para o Brasil que eu tenho um plano na tua vida, lá no Brasil. Mas se fica, ia continuar lá. Não ia ver as maravilhas de Deus. E presta atenção no que eu vim falar para você. Quem não aceita o trabalhar do Senhor, continua da maneira que está. E nós não fomos chamados para escolher o que Deus tem que fazer. Nós somos separados para aceitar o fazer dele na nossa vida. Então, dentro disso, segura por favor. Dentro disso, ele pode falar, Senhor, não passe isso no meu rosto. Está muito bom calar quem me acusa. Está muito bom repreender os meus acusadores. Está muito bom o que o Senhor já fez até aqui. Mas cuspe na minha cara não. Mas Ele permite o Senhor passar. E o Senhor vai dar uma responsabilidade para ele. Vai lavar-se lá no tanque de Siloé. Desse lugar movimentado que Jesus está, até o tanque, tinha pessoas, tinha casa, residência, comércio, tinha tudo. Era só pedir uma canequinha de água, um baldinho de água. Era só pedir a ajuda de alguém. Porque um cisco no nosso olho dá vontade de tirar. Imagina um monte de areia agora dentro dos olhos dele. Ser cego não significa não ser sensível. Pode não enxergar, mas os olhos estão incomodados. E às vezes o trabalhar de Deus incomoda, mas tem o lugar certo, a hora certa e a maneira certa de retirar ele. Então presta atenção, não é no meio do caminho, é onde Jesus disse.
Não é na casa da Maria que está no meio do caminho, é lá no tanque, é onde Jesus diz: mas pastor, eu não aguento mais, está incomodando. Tira no meio do caminho e continua doente. Tira no meio do caminho e continua na vergonha. Tira antes da hora e continua para baixo, todo mundo apontando o dedo para você, falando que a dificuldade que você passa é por causa de um erro teu. Quando Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida, quando Deus tem algo maravilhoso para operar por você, quando a mão de Deus quer trabalhar a teu favor, então em nome de Cristo, vá até onde o Senhor disse para você ir, e lá, faça aquilo que Ele disse para você fazer. Vai lá e lava-se, limpa-se, tira isso dos teus olhos, porque você vai voltar vendo. E aí eu aprendo algo com isso. Outro missionário nesse lugar não iria. Não chegaria perto. Não tocaria, nem com cuspe tocaria. Outros que estavam com Jesus, na pompa de andar com Cristo, o mestre, o rabino da época, aquele que estava no auge, chegam, mas não vê como ele vê. Mas presta atenção, aquele que tem a presença de Jesus na vida, vai aonde Jesus vai. Toca onde Jesus toca. Levanta quem Jesus levanta. Abraça quem Jesus abraça. E essa tem sido a nossa grande dificuldade nos dias de hoje. Eu sei até que o Senhor faz, mas eu não tenho coragem de fazer. Eu sei até que o Senhor toca, mas eu não tenho coragem de tocar. Eu sei até que o Senhor quer dar um abraço, mas eu não tenho coragem de abraçar. E presta atenção, um dia quem precisou de abraço fui eu. Um dia quem precisou de um aperto de mão fui eu. Hoje é gostoso me dar um abraço, mas tem 10 anos atrás não era. 12 anos atrás não era, mas hoje é legal, bacana. Por quê? Porque Jesus chegou e fez. Enquanto o homem procurava um problema para a minha situação, o Senhor se levantou para falar: eu ainda tenho um propósito nessa situação adversa. Então eu quero mostrar para essa igreja nessa noite que não tem causa que o Senhor não pode operar. Nós estamos falando aqui de Piauí, de Nordeste, de Paraguai, de Argentina, de um monte de lugar, mas tem uma rua aqui de frente dessa igreja que precisa ser visitada por alguém que tem a presença de Deus na vida. Tem alguém que está jogado na tua rua, que precisa ser abraçado por você. Mas o problema dela incomoda demais para você chegar perto. Mas presta atenção, o Senhor que você serve chega. O Senhor que você canta chega. O Senhor que você crê chega. Por que que você não pode chegar? Deus quer levantar pessoas com uma nova visão hoje nessa igreja. Levante a tua mão para adorar o nome dele, faça isso. Oh, aleluia. Jesus está tomando na sua mão hoje a tua vida, para fazer você entrar onde Ele entra, para fazer você abraçar quem Ele abraça. Precisa cair por terra isso, que tudo é um problema de alguém, não. Hoje você vai ser cheio da presença daquele que age e opera em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. O culto é de missões. E missões a gente não escolhe o lugar para fazer. Missões a gente faz onde ela aparece. Pastor, onde a missão aparece é Jesus estava fugindo, mas apareceu uma missão no caminho dele. Você vai embora daqui, mas vai aparecer uma missão no teu caminho. Você vai estar trabalhando amanhã, mas vai aparecer uma missão no teu caminho. Você vai pegar um ônibus para a faculdade, mas vai aparecer uma missão de Deus no teu caminho. Oh, aleluia! Deus está levantando uma igreja hoje, nessa hora, que é capaz de passar por cima de muitas coisas, sentimentos, dificuldades, para fazer aquilo que o Senhor tem um propósito no coração. E situação adversa mostra que Deus tem um propósito, mostra que Deus quer fazer, mostra que Deus quer levantar. Basta ter alguém disposto para isso. Alguém que quer, que enxerga o que Jesus faz, que tem coragem de fazer. O meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o
reino que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? O meu